Então é Natal! Eu gosto muito dessa data comemorativa, o Natal. Essa data onde eu busco ver como mais uma oportunidade, onde tudo está mais aberto, onde tudo está mais expansivo, onde tudo está mais propício para o crescimento, para o florescimento, não apenas pelo nascimento de Jesus, porque essa prática ela vem de mais tempo, sabe? Ela é mais antiga do que isso. Hoje a gente comemora primariamente por conta do nascimento, desse acontecimento tão importante também, mas é algo que vem de muito mais para trás e a ideia aqui hoje é trazer um pouquinho das diferentes formas de trazer esse mesmo simbolismo e compartilhar com você uma nova visão para isso, onde não há separação de, na minha religião, o significado é melhor, ou a minha religião é o que detém esse significado, é onde começou, onde deu origem, nada disso, apenas para expandir mesmo, para percebermos que existem as infinitas formas de trazer o mesmo simbolismo. Nas mais diversas culturas acontece esse período do Natal. Natal significa nascer, é algo que dá nascimento. Vem da palavra do latim natalis. Bilu. Originalmente, esse dia ele era tido para celebrar o nascimento do Sol no solstício do inverno, lá no hemisfério norte. A gente está no outro hemisfério, mas lá no hemisfério norte é solstício de inverno, aqui é o solstício de verão, né? No solstício de inverno é onde se tem as noites mais longas, onde traz as sombras, e aí eles celebram o nascer do Sol. O Sol vem trazendo toda a luz. Essa celebração é chamada Natalis Invicti Solis. É uma oportunidade do renascer, é onde nasce com uma nova consciência, com uma nova expansão, com novas ideias, é onde damos nascimento a novas características, qualidades. Você pode saber mais sobre essa celebração se você pesquisar aí no Google, Natalis Invictis Solis. Mitra, um deus da mitologia persa, ele representava a luz. Então ele era identificado com o sol, ele viajava todos os dias com a sua carruagem para espantar as trevas. Uma outra celebração que pode ter influenciado essa data do Natal é o deus Yule, ou então Jol, que era uma comemoração nórdica, onde os vikings, você percebeu aqui o meu tripé? Estava utilizando esse tripé aqui, ó. Yule ou Jol, então, também era uma celebração que acontecia no solstício de inverno, lá na era viking, os nórdicos. A Igreja Católica, é claro, ela percebeu que muitas pessoas celebravam esse dia
Então, como sendo uma forma de atrair mais adeptos ao cristianismo, eles ressignificaram esta festa e passaram a celebrar então o nascimento de Jesus de Nazaré. Isso que aconteceu lá no século III, mas isso não importa muito, porque eu acredito que a gente pode observar que não existe uma religião certa, que não existe uma coisa certa. Opa! Foco, focando. É perceber que está todo mundo certo em suas próprias perspectivas e perceber que não tem uma verdade absoluta e que nós podemos aproveitar o simbolismo para trazer o melhor da gente à tona e o melhor para a gente e para todo o mundo. E está mais claro do que nunca de que todos nós somos um só. Então, será que importa muito quem que está certo e quem que está errado? É percebermos que é uma oportunidade da gente trazer à luz uma nova consciência, talvez mais compassiva, mais amorosa. É um momento em que a gente pode perceber que é muito propício para dar nascimento a uma nova consciência, a consciência crística. É trazer à nossa consciência isso de que a gente pode utilizar essa data, porque tem muita gente que não gosta do Natal por conta do comércio que acontece, por conta de tudo isso, mas nada acontece por acaso, nada acontece por acaso, tá bom? Então aproveite para observar essa data com uma nova percepção, uma nova consciência agora e perceber isso como sendo uma oportunidade de trazer à luz uma versão sua talvez mais elevada, mais alinhada com a consciência crística, que é por amor incondicional, e perceber que várias tradições, muitos povos já celebravam isso, então não existe uma coisa certa, uma coisa errada. Vamos unificar tudo isso, vamos perceber que tá certo do jeito que tá e cada um tem uma maneira em que ressoe mais com o coração. E eu gosto muito dessa data, dessa época, justamente por causa disso, porque tá tudo mais aberto, as pessoas estão mais receptivas, a gente tem é facilitado essa expansão dessa consciência e a gente pode aproveitar um pouquinho de todos esses simbolismos e trazer a nossa versão cada vez mais elevada. Olha que incrível! A luz é o que prevalece sempre. Aqui, nesse momento, pra gente, os dias duram mais. Então perceber que a gente pode trazer muita luz para esse momento, para nossa consciência, para que a gente coloque o nosso norte, que o nosso guia seja a consciência crística, que o nosso guia seja essa versão mais elevada, essa consciência mais expandida, onde um não vale mais do que o outro, onde não existe melhor nem pior, onde as coisas e pessoas simplesmente são, trazendo essa consciência de que o tempo é igual à arte. Então que a gente possa utilizar esse tempo para que a gente desenvolva a nossa arte, que é aquilo que nós realmente somos. Não precisamos nos moldar, não precisamos satisfazer as expectativas das outras pessoas, que muitas vezes são impostas. A gente só precisa se alinhar com a nossa verdadeira essência, com aquilo que ressoa no nosso coração. É isso que importa mesmo, a gente se alinhar e pegar o nosso instrumento, que está afinado pra gente, que a gente sabe tocar, e fazer bom uso dele, entrar nessa sinfonia de amor, de expansão, de arte e fazer a nossa parte aqui. Seja qual for a função, é a gente fazer com amor, com alegria. Porque eu costumo dizer sempre nos atendimentos e nas sessões de hipnoterapia, de fazer as coisas sempre com alegria, porque a alegria é a irmã gêmea do amor. Então, a gente perceber isso, que elas andam sempre juntas. Então, trabalhar com alegria e permitir que essa consciência crística que já está e que já é, que já está disponível aqui, permitir que ela adentre na nossa consciência, que a gente entre em fase com essa onda, né? Que a gente permita que essa consciência crística aflore nos nossos corações, que se torne evidente, que se torne óbvio que nós também
fazemos parte, que nós também somos importantes. Permitir que essa consciência aflore, que ela se torne evidente em nós de que somos todos um só e de que estamos todos aqui trabalhando em conjunto numa unidade e que se cada um fizer a sua parte, isso daqui se torna o verdadeiro paraíso. Na verdade, o paraíso já é aqui e agora, é a gente sintonizar com isso e nessa frequência convidando as outras pessoas a se juntarem. Um Feliz Natal, boas festas, comemore, celebre do jeito que for melhor para você e fica aqui o convite para que você veja essa data como essa oportunidade, tá bom? Natal é bom, é muito bom. Vamos aproveitar esse momento para expandir ainda mais o nosso cardíaco, levando essa consciência a mais e mais pessoas. Não precisa nem falar com elas, porque o fato de você enviar essa informação, a pessoa com certeza recebe, vai sentir, quem sabe aquela sementinha no coração dela brote e ela desperte também para a verdade dela, da essência. Feliz Ano Novo, gratidão por sua existência, sua presença, que a consciência crística brote em seu coração, o amor renasça e esse sol brilhe dentro de você, trazendo à tona as suas verdades mais elevadas e mais alinhadas com essa consciência tão bonita. Feliz Natal!